E para falar sobre a temática do tratamento manchas pretas, nós convidamos o Anderson Marçal. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Ana poderia ficar aqui, não é, até amanhã de manhã, até depois do carnaval, tudo, né, até o São João, que a gente escutaria com o maior prazer do mundo, né? Vamos, enquanto o pessoal coloca o trabalho ali nos slides, né? A gente traz o abraço fraterno. Grande Pedro, tá aqui no computador já ou vai precisar do pendrive? Vai precisar? Tá no seu aí, não é? Então a gente traz um abraço fraterno de todos os magnetizadores lá de Pernambuco, né? Alguns estão aqui, São Manuel, Dona Nilda e o pessoal lá do Gênese. E como foi dito aqui, né, lá do Humberto de Campos, a instituição que a gente faz parte atualmente. Esse trabalho que a gente vai apresentar aqui agora para vocês foi realizado em uma outra instituição, na Fraternidade Espírita Lá Irmão Zaqueu, mais conhecida como Feliz, tá certo? E o tema que a gente colocou como título para esse trabalho foi Manchas Pretas no Corpo, né? Um caso estranho. Esse nome ele foi dado a esse trabalho porque, segundo a própria mãe do assistido, era o que os médicos diziam para ela quando estavam atendendo a criança, não é? Que é o Lucas. Para a gente foi uma experiência bem interessante, que foi logo no começo, quando nós estávamos iniciando a realizar tratamentos, e foi bem legal. No final, a gente tem uma foto atual do Lucas, né, que já não é mais uma criança. Hoje, mês passado, agora em fevereiro, completou 19 anos, tá certo? E já está aí um rapagão, e graças a Deus, todo aquele processo, aquela dificuldade que a família passou no início foi superado. Então, manchas pretas pelo corpo, um caso estranho, não é? Aqui dá para que vocês possam perceber, não é? Praticamente todo o rosto da criança, não é? Aqui ele está com a camisa, parte do corpo também estava nessa condição, e foi bem interessante esse trabalho, porque na verdade a mãe foi que procurou tratamento na instituição. Então a mãe dele, vários problemas de saúde e também algumas dificuldades, né, psicológicas, emocionais. E lá no momento da entrevista, a gente conversando, uma das coisas que mais preocupava ela e afligia ela era justamente essa questão aqui do filho. Então era muito difícil para ela a situação que a criança estava vivenciando. Os médicos que estavam atendendo ao Lucas não conseguiam identificar qual a problemática que a criança tinha. Ela até imaginava no começo que a criança tinha câncer e os médicos estavam escondendo isso dela. Então isso causava uma apreensão muito grande para ela, tá certo? Aqui a gente tem uma foto dele mais jovem, né? Aqui mostra ele naturalmente, o corpo, né? A pele, a cor natural. Aqui nessa foto especificamente, a gente conseguiu identificar essa pequena mancha aqui, até despercebido, passava, né, pela família, mas naturalmente a cor da pele. Aqui uma foto com 10 meses que ele tinha, né? E aqui uma foto com 2 anos, mostrando que realmente, né, há uma diferença muito grande dessa condição para essa condição aqui que essa criança ficou, tá certo? E aí algumas informações gerais do caso, né? A gente já falou um pouco as condições que a mãe chegou lá na instituição para fazer um tratamento para ela, mas especificamente muito preocupada com o filho, acabou também a gente realizando esse trabalho com ele. Como e quando começaram a aparecer as manchas? Informações dadas pela mãe, né? Com 5 anos, a mãe disse que ele teve uma febre, foi dormir e quando acordou ela percebeu uma mancha no rosto que foi aumentando e passando para o corpo. Ali mostra o rosto praticamente todo tomado e o corpo também era naquelas situações.
Inicialmente, quando a gente começou a fazer o trabalho na instituição, a gente nem pensava em ter um caso, uma situação. Então, era bem no início mesmo que nós estávamos, né? A gente nem acabou tendo a preocupação de ter mais registros, né? Foto dele com, sem a camisa, mostrando mais parte do corpo. Depois foi que a gente correu atrás com a própria mãe, e aquela própria foto que a gente tem aí foram recortes de outras fotos que a mãe conseguiu para a gente colocar aqui, mostrar a situação e comparar. É a atuação dos médicos, né? Tudo dado a informação pela mãe, foi feita uma bateria de exames e nada foi detectado. Alguns exames a gente vai trazer aqui para vocês, que ela mostrou lá para a gente, né? O caso passou pela observação de vários médicos, como foi colocado para vocês inicialmente, inclusive questão de câncer, etc., mas nenhum médico dizia a ela realmente o que tinha causado aquilo com a criança. Algumas hipóteses foram levantadas, mas sem uma confirmação do diagnóstico. Acharam que foi intoxicação causada por algum remédio, mas foi descartado pela mãe. Segundo a mãe, aquele relato dela que o garoto teve uma febre, foi dormir e depois acordou com uma pequena mancha e ela foi aumentando. Segundo a mãe, nenhuma medicação, nada, o garoto ele tinha tomado. Foi indicado pelos médicos protetor solar, não é? Foi dado até, a gente manteve aqui, não é? Da turma da Mônica, loção e sabonete de pele Johnson, mas segundo a mãe não estava vendo resultados, mesmo utilizando-se esses elementos que foram indicados pelos médicos na época, né? Aqui alguns exames que foram feitos, né? Basicamente foi investigado a questão imunológica da criança, foi investigado muito o fígado da criança para ver se realmente tem alguma questão relacionada à medicação que essa criança podia ter tomado e provocado isso. Era uma das principais hipóteses que os médicos tinham, né, na época. Algumas infecções também, os exames foram feitos buscando diagnosticar, não é, ou descartar essas possibilidades, mas todas esses exames eles deram descartaram, né, essas possibilidades. E aqui um médico, né, passando para outro a situação, e aqui ela tinha essa documentação aqui e passou para a gente. Em reunião clínica deste serviço, em 14 de 3 de 2012, foi realizado exame e discutido o caso do paciente, que é o nome do paciente, e encaminho para a vossa tendo concluído. Hipótese diagnóstica, eriquema, né, pigmentar, erupção liquenoide, provocado de sequela a drogas. Então a sugestão era a suspensão das drogas, a criança não tomava nenhum tipo de droga, nenhuma medicação, então não tinham que suspender, relatos da mãe, não é? O fotoprotetor e hidratação. Então, como a gente já colocou, mas não se tinha um fechamento diagnóstico e cada vez mais a situação da criança piorando e a mãe, não é, se preocupando com aquela situação. Então aqui está as hipóteses, né? Ela tem uma pigmentar fixo, erupção liquenoide e sequela a drogas. Mas tudo como hipótese diagnóstica, nenhuma dessas hipóteses elas foram confirmadas. Os exames que foram feitos, nenhum diagnosticou e confirmou essa situação. Sugestões que foram dadas, a suspensão à droga, não tinha droga, e protetor e hidratação. Isso foi o que a mãe, quando chegou lá para realizar esse tratamento, ela estava fazendo com a criança, né? Aqui a gente coloca um pouco da situação psicológica da criança e da família, né? Então, naquela situação, você vê uma criança brincando com outras crianças e a situação era bem complicada, né? Porque, por exemplo, a criança estava entrando num processo de não querer ir mais para a escola, de isolamento, de não querer mais brincar com outras crianças, porque olha a situação, né? Apelidos: monstro, mutante, manchinha, boneco de macumba, galinha de macumba. Era, né? A gente lá é da comunidade, a gente conhece bem a criança e a comunidade, e coisa de criança.
uma brincando com a outra, né? Infelizmente, a gente tem, não é, esse processo de que fica um perturbando o outro, mas isso mexia muito com o menino, né? E estava mexendo também com a família. Além da criança procurar o isolamento, não está querendo mais esse convívio social com outras crianças, a mãe num processo de desespero, entrando num processo de depressão, além das problemáticas de saúde que essa mãe vivenciava, tem toda essa questão em torno da situação do filho, né? Só vivia chorando, de um desespero só. Os irmãos do paciente brigando na rua com as crianças, né, e com outras pessoas que estavam ali apelidando, perturbando o seu irmão, tá certo? Então essa era uma situação bem complicada. O paciente vivia isolado dentro de casa, estava ficando agressivo. Quando ia à igreja, isso aqui ele mesmo dizia, era bem interessante, que ele fazia as preces com a gente, tudo no tratamento, e ele mesmo relatava que quando ia à igreja, orava para ficar bom, para a mãe parar de chorar. Aí a mãe, além dos médicos de tudo, já tinha ido a vários segmentos religiosos e chegou lá na instituição espírita que nós trabalhávamos nesse período. E mais uma vez a foto. Esse tratamento, nesse período aqui, 7/1/2012, não é? Nós estamos em 2025, 13 anos atrás. Basicamente, eu e a equipe, nós vamos apresentar aqui no final para vocês, a gente estávamos iniciando nesse processo de tratamento magnético. E nesse início, foi bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas questionam a questão da espiritualidade do tratamento magnético. Foi a própria espiritualidade na instituição quem indicou para a gente realizar um tratamento magnético. Os espíritos, os bons espíritos, os espíritos elevados não impõem nada. Eu me lembro como se fosse hoje, numa reunião mediúnica, eu estava chegando na instituição, e numa reunião mediúnica, numa comunicação, o espírito disse: eu tenho uma proposta para vocês, e se vocês quiserem, não é? Todos lá sabiam que eu já vinha estudando magnetismo, já vinha trabalhando, né, de forma não direcionada para os tratamentos, etc., mas a gente já vinha fazendo algumas coisas e foi indicado que a gente fizesse um estudo e que, se a gente assim quisesse, a gente direcionasse isso para realizar um tratamento. Então, experiência nós não tínhamos. Eu do grupo era o que tinha um pouco mais de experiência, já tinha ido para alguns eventos, né? Acompanhado algumas coisas, lendo algumas coisas, mas foi a própria espiritualidade quem nos deu a indicação de iniciar. Então nós iniciamos lá esse tratamento dessa forma. Inclusive era bem interessante que se discute muito essa questão dos termos, passe, passista, magnetizador, etc. E os próprios espíritos na reunião, né, eles denominavam com o nome magnetizador. Era interessante que quando nós iniciamos lá, tinha um médium que dava as comunicações, eles chamavam, né, quando queriam se direcionar, o médium, a gente sabia quem era. Quando eles queriam se direcionar a pessoa que trabalhava na vibração, que nós éramos 4, lá quando iniciamos o trabalho, a gente sabia para quem eles estavam se direcionando. Quando eles queriam se direcionar para o doutrinador, o nosso outro irmão lá, a gente sabia para quem eles estavam se direcionando. E quando eles queriam se direcionar, a mim era o magnetizador. Então, isso desde o início ficou bem claro lá dentro do processo de trabalho. Então, o início desse trabalho, né, o garoto tinha 6 anos, certo? Como a gente viu lá, né, já iniciou todo o processo segundo a mãe com 5 anos. Então, teve início em janeiro, né, de 2012. Nesse processo aqui, o que é que acontece? Nós estávamos iniciando o trabalho e toda essa indicação foi feita pelos próprios espíritos. Então, quando nós iniciamos lá, eles indicavam os centros de força para ser trabalhado, e aí, aos poucos, a gente foi desenvolvendo as metodologias que a gente íamos aplicando no processo. Então, a espiritualidade indicou que fosse trabalhado o coronário, o frontal, o laríngeo e o gástrico, né? Todos eles indicados pelos espíritos. O que é que nós fizemos lá nesse processo? Era feito a relação, né, magnética com o paciente, era feito tato magnético, trabalhava as desarmonias quando observadas, né? Quando fazia seu tato, percebia se as desarmonias, seja nesses centros de força aqui ou em outros centros, né? À medida, quando a Ana falou muito aqui da questão da anatomia, aí a gente estava nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento,
Então, tudo um processo de aprendizado, né? O estudo constante, etc. E eles começaram a perceber um órgão, uma coisa, outra, e a gente foi crescendo junto com esse trabalho. Então, todas essas desarmonias que elas eram percebidas, nós fazíamos, né? Os transversais, os longitudinais, como a Ana falou muito aqui, né? Dentro desse processo que ela falou de início e término de trabalho, e sempre fazíamos o tato lá de verificação para ver como a coisa estava depois que a gente mexia, não é? Aqui o tato de verificação. Então, longitudinais gerais, com os alinhamentos e centros de forças, né? E fazíamos imposições nesses centros, indicados pela espiritualidade, intercalados com transversais. Sempre aqui, não é? Era feito, não está discriminado aqui, mas na região ativante do paciente. Verificávamos depois no final um tato magnético geral e finalizávamos, não é? Na época com concentrados longitudinais gerais e depois dispersivos longitudinais gerais, tudo na zona ativante. Hoje, se nós tivéssemos um caso como esse, né, a gente já iria acrescentar os perpendiculares, outras situações no processo, mas aqui a gente está sendo bem fiel ao que foi feito na época desse tratamento. Aqui a gente tem o início, né, 7 de janeiro de 2012, e esse tratamento ele foi finalizado em 15 de 6 de 2013. Então, basicamente, 1 ano e meio de trabalho com a criança. É bem interessante, né? E isso a gente percebe muito nos trabalhos que a Ana fala sobre o autismo, o envolvimento que a gente conseguiu com essa criança também na evangelização. Então isso foi bem importante na casa, na época, essa própria convivência, né? Lá, uma das evangelizadoras da época está aqui, Janaína. A gente sempre conseguia que os meninos não perturbassem, que o aceitasse como ele estava, etc. Então esse acolhimento também foi bem importante para essa criança na época. Não faltava um dia, ele mesmo chegava lá para o tratamento, né, à vontade, mesmo sendo uma criança, de ficar bom, de querer ficar bom, bem por ele, mas também pela própria mãe, pela própria família, por aquela situação que estavam passando. Então era bem interessante também essa vontade que ele tinha, mesmo com tão pouca idade, de ficar bom, tá certo? Aqui algumas situações gerais observadas, né? Isso aqui tirado das fichas que os magnetizadores preenchem após, né, o tratamento, após realizar os procedimentos. Então, nesse período, né, foram observados relatos na ficha de desarmonia no frontal 3 vezes, no laríngeo 2 vezes, gástrico 4, esplênico 5 e desarmonias gerais anotado pelos magnetizadores 8 vezes, e em 37 vezes nessas fichas não foram discriminadas nenhum tipo de desarmonia no paciente. Os resultados: a partir da 4ª semana começou a se perceber nitidamente clareamento na região da testa, que foi melhorando semana após semana. Então, vocês viram uma foto aqui inicial, né, do quadro da criança. A gente observou essa melhora nesse clareamento na testa, né? Mostramos para várias pessoas, inclusive para a própria mãe, porque às vezes naquela ânsia de ajudar, de querer a melhora, etc., né, a gente podia estar vendo coisas, era uma situação bem difícil, mas realmente a coisa foi melhorando. Como vocês viram, foi 1 ano e meio, né, de trabalho, mas aqui, a partir da 4ª semana, começou a se perceber isso. Em 4 meses, as manchas pelo corpo começaram a sumir. Então, isso gradualmente, né, isso vai dando uma confiança tanto para a gente, que estava no início de trabalho, de aprendizado, quanto para a própria mãe e, inclusive, para a própria instituição, porque era um caso bastante conhecido na comunidade, uma situação bem difícil que essa criança passava, e a partir desse tratamento, dessa melhora, né, outras pessoas também passaram a procurar a instituição para realizar outros tipos de tratamento, de situações diversas, e isso para a gente, né, enquanto magnetizadores, e nesse processo de aprendizado que nós estávamos tendo, foi bastante positivo na época. Em 1 ano e meio, né, todas as manchas desapareceram. E aqui a gente tem, ó, essa foto aqui foi tirada 1 ano e meio depois. Aqui no caso ele iniciou com 6 anos, né? Aqui tinha praticamente 8 anos de idade.
Aí aqui a gente já tinha, né, a condição melhor para realizar a foto. A gente observa aqui, ó, nenhuma mancha, né, mais no rosto da criança. Aqui o corpo, tirada nenhuma mancha mais desse corpo. Aqui uma foto atual de como ele está. Essa foto aqui tem nem 2 semanas que foi retirada, né, que a gente vinha fazer aqui essa apresentação. A gente pediu a ele que ele mandasse uma foto, né, aqui com 19 anos, né, completados aí no mês passado, né? E aí a gente observa que não houve, né, nenhum retorno dessa problemática aí, dessas manchas no corpo do garoto, né? Agora que já tá um homem, já está maior do que eu já. Aqui uma pequena comparação, uns 6 anos, né? Aqui 1 ano e meio após o trabalho realizado. Esse trabalho ele foi realizado na época, né, na Fraternidade Espírita lá Irmão Zaqueu, mais conhecida lá como Feliz. É uma instituição que fica localizado lá em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, né, na comunidade lá do Alto São Sebastião, a comunidade onde a gente mora lá, e o garoto também, sua família ainda mora lá. Esse tratamento especificamente não foi só feito por mim, não é? É um processo, o magnesador que está livre fazia o atendimento, e dentro desse processo, né, nós tivemos atendendo ao garoto, né? Tinha o Carlos, a Dilma, Adriano, Almir e eu, né, o Anderson. Todos esses magnetizadores realizaram em algum momento algum tipo de atendimento com ele. Foi algo que foi coletivo dentro desse processo, ok? E é essa a situação, é esse o caso. Aí, ó, temos no horário, deu tudo certo, tá vendo? Aí.